beleza? Bem-vindo ao nosso segundo vídeo, né, da aula de hoje, o tema de TENS, né, a gente falando de eletroestimulação neural transcutânea. Então, a gente vai dar continuidade falando sobre a cinética da musculatura, né? Como é que o TENS vai funcionar dentro de uma resistência, dentro de uma musculatura, como é que ele vai fazer essa contração, né? Então vamos dar uma olhadinha no tema como fica. Então, galera, aqui a gente vai falar sobre a força de contração, né? O que que significa isso? A tensão que é gerada pelo elemento contrátil, né? Qual que é o elemento contrátil? É a fibra muscular, tá? A nossa fibra muscular, ela tem dois tendões nas suas extremidades, onde eles vão ser tracionados, né, de acordo com o movimento. Mas quando ocorre a contração, ela tende a fazer o movimento ao contrário. Ela reduz o tamanho. Então, a musculatura reduzindo o tamanho, ela puxa os ossos, ok? Então, a gente vai ver isso da seguinte maneira aqui no gráfico. A gente vai ver a força de contração, que é quando ela vai reduzir de tamanho para o centro do músculo, tracionando os ossos, ok? Então, essa força, quanto mais alta, mais central ela vai estar reduzindo o tamanho do músculo. Então, mais força vai fazer. É a tensão gerada pelo elemento contrátil. E embaixo é o tempo. O tempo ele é quantificado em milissegundos no corpo, ok? Então, a contração isométrica, ela é uma contração que tem uma força contrátil baixa, uma intensidade baixa, ó, chega até aqui só, e ela mantém por um tempo maior, ó, olha a amplitude de tempo que ela se mantém. Chegou nesse momento aqui, ela tende a desacelerar até atingir a linha basal, que é o zero, ok? Então você percebe essa contração reduzindo gradativamente. Já numa tensão gerada por elemento contrátil, que é um músculo fisiológico, ele tende a ser rápido, intenso, só que com amplitude reduzida. Ele não consegue se manter por muito tempo. Essa contração isométrica tem como fazer com músculo, tem como fazer, mas neste caso que a gente está estudando, ela é realizada através de equipamentos, porque ela começa com uma intensidade que você calculou, atingiu o limiar que você quis e você manteve. Manteve até determinado ponto. Aqui ela não conseguiu se manter. Ela, assim que ela já iniciou, já ocorreu a desaceleração da força muscular, né? Do tempo contrátil. Então, é como se você tensionasse o músculo através de aparelhos e depois fosse reduzindo até relaxamento total do músculo. Agora, já aqui não. Aqui você tem uma contração mesmo. Por exemplo, quando você vai levantar algum peso, você faz muita força inicialmente e depois que você consegue alcançar, vencer a inércia, vencer a gravidade, aí você atinge o ponto máximo, o ápice, que é o que? Você levantou o peso até o mais alto que você pode. Dali, a gravidade vai fazer ela descer. Então você vai ter que gastar força, mas não para subir, porque você já chegou ao ápice, você já chegou ao ponto máximo. Mas você vai ter que gastar energia para poder manter esse peso na tua mão, para ele não descer de uma vez só. Então aí você vai desacelerando ele. Então você vai tirando a força aos poucos, para que esse peso não venha a cair, a se deslocar. Se não tivesse a desaceleração, o gráfico ia ficar mais ou menos assim, ó. Ele subiu e daqui ele ia descer direto até o ponto zero, né? Ou ultrapassar, né? Ou ultrapassar. Como que ultrapassa? Vamos supor que o bíceps ele tem 90 graus. Aqui está o pezinho, a tua mão, aqui é o teu ombro, né? Você vai subir a tua mão até o ombro. Então, quando você sobe e chega com o pezinho aqui,
seria o ápice da tensão muscular que você fez. E quando você vai descer com esse peso, esse momento aqui de descida, ele é um momento de desaceleração. Então você não pode deixar o peso cair. Daqui em 0 graus, ele não está sem força, ele está anulado, porque o peso está no teu estado normal, só que se você deixar, esse peso ele desce. Então o que acontece? Você ainda tem que ter uma força. Por mais que você não esteja levantando o peso ao máximo, você tem que ter uma força para desacelerar ele, entendeu? Que seria uma parte negativa. Então aqui seria positivo e aqui negativo, entendeu? Só para a gente entender no gráfico como que o gráfico é visto na vida real, né? Beleza, galera. Então a gente acabou de ver a explicação aí, né, do TENS dentro da musculatura, como que ele contrai, se é uma contração isométrica, se é excêntrica. É importante a gente entender isso, porque quando a gente estiver aplicando no paciente, muitas das vezes pode apresentar sintomas musculares, né, falando se o músculo está fadigando, se está fasciculando, se realmente está contraindo ou não. É importante você colocar, mas você sempre avaliar se está no músculo certo, se está centralizado, se não está, se está no agonista, se está no antagonista. Isso é importante a gente avaliar para que tenha uma melhor função, ok? Então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os módulos propriamente ditos, os módulos básicos, né, do TENS, que tem a maioria dos aparelhos aí. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Vamos lá?